Olá, meus amigos, aqui é a pastora Karina com vocês. Estamos juntos na série Orando os Salmos. Estamos orando o Salmo 34. E como nós sempre fazemos, refletimos por alguns minutos aqui na Palavra de Deus e em seguida nos unimos em oração. Então, desde já, convide quem está pertinho de você aí, amigos, familiares, para refletirmos juntos aqui. Nós vamos finalizar hoje o Salmo 34. E depois vocês poderão unir as mãos aí em oração, unir o coração em clamor a Deus. E com certeza, eu gravo esse vídeo aqui numa segunda-feira, com certeza será uma semana de bênçãos. É isso que eu desejo para você. Você vai assistir o vídeo em qualquer dia, em qualquer hora, eu sei disso. Então, se estiver lá pelo meio da semana ou chegando ao final de semana, em qualquer tempo que você se ligar aqui com a palavra de Deus, eu quero profetizar muita saúde, providências de Deus sobre tua vida. Amém? E você que ouve já logo nessa segunda-feira, quando o vídeo ele sobe para o canal, né? Que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana muito abençoada na presença de Deus. Amém? Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Salmo 34. Versículo 17 vai dizer assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha que coisa fantástica, né? Começando aqui um breve comentário do verso 18. Que resulta naquilo que lemos no 17. Quebrantamento. Hoje mais do que nunca é o que o Senhor tem buscado aqui na terra. Um coração quebrantado, como diz a palavra dele. Um espírito contrito, o Senhor não desprezará. Um dos segredos, quando eu reflito na vida de Davi, eu entendo que um dos segredos de Davi ter sido chamado o homem segundo o coração de Deus era por causa do seu quebrantamento. Nos momentos difíceis da vida de Davi, nós vemos Davi, desde antes de ser rei, depois no exercício do seu reinado, não havia diferença. Davi era um homem que chorava, Davi era um homem que se colocava diante de Deus, de coração aberto, sem tentar esconder qualquer coisa. Você vê lá no Salmo 139, nós já oramos esse salmo juntos. Ali Davi deixa isso muito explícito, não é? Ele escreve que ninguém pode fugir da presença de Deus. Nos momentos difíceis da vida de Davi, ele se quebrantava diante do Senhor. Em específico, talvez o momento mais difícil da vida de Davi, quando ele, cegado pelo engano, ele comete o adultério com Batseba. Isso vai levá-lo a tramar depois a morte de Urias, porque a palavra de Deus nos orienta. Lá no Salmo 42, no decorrer do Salmo 42, você vai ver que um abismo chama o outro abismo. Assim como um monte chama o outro monte. Né? Uma bênção chama outra bênção. Um erro chama o outro erro, um abismo chama outro abismo. Por isso Deus criou um freio. Se você errar, você pode na hora acionar este freio. De que forma, pastora? Se quebrantando. Reconhecendo diante do Senhor: falhei, meu Deus, errei, tem misericórdia de mim. Davi, quando ele se dá por conta, ele cai em si e percebe tamanho do erro que havia cometido, o adultério, o resultado da morte de Urias. Davi ora o Salmo 51, que começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. E você vai perceber ali que no seu quebrantamento, na sua sinceridade, Davi expõe algo lindo diante de Deus, que aquilo que ele considerava o bem mais precioso não era o trono, não era a condição de rei, não era nada que está, nenhuma das coisas que estavam em volta aqui do campo material. Davi
com o seu coração quebrantado, ele pede ao Senhor: não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi, em outras palavras, estava dizendo: Senhor, posso perder tudo agora. Posso perder o trono, o palácio, o reinado, tudo. Mas eu não posso perder a tua presença. Isso era o que trazia a presença de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi. Isso, na minha concepção, é o que faz Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele fosse perfeito, nenhum de nós consegue esse mérito. Enquanto habitarmos na terra, né, nós reconhecemos e precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. E precisamos reconhecer depressa. Quanto mais nós teimamos nos nossos erros, quanto mais nós insistimos nas nossas falhas, isso vai gerando sobre nós o contrário do quebrantamento. O que é o contrário do quebrantamento? A dura cerviz. A Bíblia usa muitas vezes essa expressão. A dura cerviz é o orgulho, a altivez, é a falta do reconhecimento da sua finitude, da sua limitação. Né? Nós temos nos evangelhos um exemplo clássico de um fariseu que orava ao Senhor e dizia: Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele publicano. Eu jejuo, eu entrego os dízimos. Ou seja, o fariseu tentava mostrar para Deus a sua justiça própria. Lê do engano, nós não temos justiça própria. Isaías, no capítulo 64, vai dizer que todas as nossas justiças diante da grandeza de Deus não passam de trapos de imundícia. A justificação que temos sobre a nossa vida é o sangue de Jesus. Era isso que Davi buscava, a justificação em Deus. Quando ele ora o Salmo 51, reconhecendo que era um homem falho, né? Que havia caído por causa da sua finitude, da sua limitação, ele não premeditou aquilo. Né? A gente jamais pode confundir. Olha, então existe quebrantamento, arrependimento. Então eu vou tramar aqui uma queda, uma falha. Depois eu sei que Deus vai me perdoar e você já entra num outro campo, que é pecar deliberadamente. Aí a gente trata disso num outro vídeo. Nós estamos no campo da queda involuntária hoje. Nós estamos falando de algo que abruptamente aconteceu, inesperadamente. Ele não tramou, ele não maquinou, ao contrário, ele demorou um certo tempo para entender, inclusive, né? Porque entendemos que pelo menos alguns meses se passaram até que o profeta Natan vai a Davi e, através ali de uma parábola, faz Davi entender, né, o seu pecado. Para não ficar... Aí você fala, parábola? Como assim? Natan lembra, ele conta para Davi uma história e fala de um homem rico que tinha muito gado, muito rebanho, e existia um outro pobre que tinha um animalzinho. E o rico então toma o animal daquele que era pobre, e o próprio Davi indigna-se com aquela história e diz assim: o rico, esse homem merece morrer. O que ele não esperava era que Natan, então, aí de uma maneira mais sutil, né, encontrou uma forma de dizer para ele: rei, esse homem é você. Quando Davi ouve isso, ele entende o que eu fiz com Urias. E nesse momento, então Davi entende todo aquele complexo de engano, erro, pecado, queda, um abismo que levou ao outro que aconteceu na vida dele. O que ele faz nesse momento? Ele se autocondena? Ele se autoacusa? E diz, olha, para mim não tem mais jeito? Não. Ele exalta a grandeza e a misericórdia de Deus. Ele vai buscar o Senhor, né? E ali buscando a Deus, ele reconhece a grandeza dessa misericórdia. Ele começa o Salmo 51 dizendo exatamente isso: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele mostra ao Senhor que não havia bem maior na terra para ele, Davi.
senão o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E Davi é alcançado pela misericórdia de Deus. As consequências vêm. A espada nunca mais se apartou da casa de Davi, porque com a espada dos inimigos, né, ou a flecha dos inimigos, Urias foi golpeado. A consequência veio sobre a descendência de Davi. Mas fato é que Davi, ele alcançou misericórdia naquele momento por conta do seu quebrantamento. Então ele escreve com muita propriedade sobre isso. E por que eu disse que o versículo 17, que até antecede, né, vem antes ali do 18, ele traz um resultado do quebrantamento. Porque o 17 diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Veja só, a justificação pelo sangue de Jesus, ou a justificação que Davi encontrou aqui, através do quebrantamento, a justificação que ele encontrou, ela veio do Senhor. A justificação que nós encontramos hoje, ela vem através do quebrantamento e pelo sangue de Jesus. O caminho ao quebrantamento, o arrependimento verdadeiro. Então eu volto agora a fechar um ponto que eu abri. Se você errou, falhou, não siga o modelo de Judas. Judas sentiu mero remorso e por isso ele pôs fim à própria vida. Siga o exemplo de Pedro, de Davi. Pedro, depois que nega Jesus, ele chora copiosamente. A questão não é, Judas traiu, é mais pesado do que negar. Não. Deus não fica pesando pecados. O que Deus quer é quebrantamento. Então, quebrante-se diante do Senhor. Há esperança para a raiz. Ainda que o seu tronco seja cortado, tem uma canção que diz isso, não é? E essa canção se inspira num texto que está em Jó. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, e os seus ramos se renovarão. Eu profetizo isso sobre sua vida. Levante sua cabeça. Ou melhor, primeiro você curve a sua fronte, se incline diante de Deus, chore diante do Senhor. E depois, levante sua cabeça, como Davi se levantou para seguir a sua jornada, para seguir servindo a Deus. Quando nós nos arrependemos, nos quebrantamos, nós nos levantamos justificados na presença do Senhor. Nós seguimos justificados. E aí olha o que o 17 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Só em Deus Davi encontrou alento, perdão para continuar. Imagine você, se Davi não recorresse ao Senhor, a vida amargurada, triste, sem nenhuma esperança, uma vida desesperançada ou desesperada, não é? Que ele viveria dali para frente. Mas não. Alguns até não conseguem entender a profundidade disso. Falam, como é que Davi se perdoou? Porque Deus o perdoou. Atenção, você que não se perdoa, o Senhor te perdoa diante de um quebrantamento verdadeiro. Apresente-se a Ele. Apresente-se ao Senhor. Pastor, eu não tenho nem coragem de me apresentar a Deus. Você deve. Aliás, lembre do Salmo 139, volte, está aí no canal, nós oramos esse salmo já. Nada está encoberto, escondido. Deus está olhando para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, estendendo as mãos para te levantar. Pastora, mas eu gerei tantos estragos. Olha o que aconteceu com Davi. Estrago irreversível a vida de Urias, não foi? Mas o Senhor te capacita a restaurar. O Senhor te capacita. Cada caso é um caso, não dá para ficar descrevendo aqui. Deus dá caminhos e Deus te dará caminho. Então basta que você nessa noite se levante. Se levante porque o Senhor está aguardando quebrantamento verdadeiro, arrependimento. Ele quer te levantar, Ele quer te ajudar. Amém? O sangue de Jesus está aí para te justificar.
Olha só o que diz o verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Olha que interessante. As pessoas às vezes não entendem isso, né? Ah, mas você é cristão, você é uma pessoa tão justa, por que você está passando por isso? Muitas são as aflições dos justos. Lembra quando Jesus nos alerta sobre isso, João 16:33, se minha memória estiver afiada, você vai encontrar lá Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Por que no mundo nós temos aflições? João escreve: o mundo jaz no maligno. Mas nesse mundo que está enterrado no maligno, a palavra jaz significa enterrado, submerso, há uma esperança e há uma saída. Jesus disse também, lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai nos dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja está fundamentada na rocha verdadeira, que é Cristo Jesus. O Senhor até faz aquele trocadilho com Pedro. Pedro, o nome Pedro significa pedra, pedrinha, pedra pequena. Tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, mas a minha igreja estará fundamentada sobre a rocha. Então veja você, Jesus não estava dizendo: eu vou fundamentar a minha igreja sobre você, Pedro, sobre uma pedra pequena, é sensível, vulnerável. Não. Ele está dizendo: existem muitas pedras pequenas que eu também vou usar. Você é Pedro, uma pedra pequena, mas a minha igreja estará fundamentada sobre a rocha, edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus, o Senhor. Então, observe, nessa terra de aflições, nesta terra nós temos muitas aflições, melhor dizendo, é uma terra de aflições, mas a igreja é a saída, é o escape. A igreja verdadeira do Senhor Jesus. Não se desiluda, desanime com A ou B, um mau testemunho, alguma coisa que você ouviu, enxergou com os seus olhos. Não se desanime com isso, né? Mas foque em Cristo Jesus. Melhor dizendo, olhe para aquilo que você enxergou ou para aquilo de bom que você ouviu. A igreja do Senhor está repleta de testemunhos maravilhosos, que às vezes as pessoas botam foco em algo e ampliam aquilo, sendo que nós temos uma série de excelentes testemunhos de vidas abençoadas. E sem contar as perseguições, meus amados. Muitas vezes, é um escândalo, às vezes não é um escândalo, às vezes é uma calúnia, enfim. Por isso nós não podemos perder tempo com isso. Nós temos que focar no que é bom, nós temos que buscar o que edifica. E a igreja, ela foi fundamentada na rocha, na pedra angular, na rocha verdadeira. Então busque uma casa de oração, uma igreja verdadeira, uma liderança que pregue a palavra de Deus e seja edificado. Porque senão você fica vivendo somente as aflições dessa terra e ninguém suporta. Quem é que consegue viver só as aflições? Quando nós estamos unidos à igreja do Senhor, sabe o que acontece? Nós somos fortalecidos. Fortalecidos na palavra, fortalecidos na oração, fortalecidos em Deus. E sob todas as dificuldades somos mais do que vencedores. Por quê? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está derramado sobre nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, as aflições, elas estão aqui nessa terra. E o justo sofre aflições, mas o Senhor o livra de todas. Olha, tudo começa no quebrantamento. Nós não temos justiça própria, mas quando nós nos quebrantamos, o Senhor nos justifica. E quando nós somos justificados em Deus, o que acontece? O Senhor nos ouve, o Senhor nos livra. Olha como é importante o quebrantamento, certo? Olha só,
O verso 20, ele guarda todos os seus ossos, nenhum sequer deles se quebra. Isso não se refere somente aos ossos de Jesus, nenhum dos ossos dele foi quebrado, mas aqui nós temos também essa menção aos ossos como expressão de sofrimento, opressão. Este versículo está dizendo que ao justo o Senhor protege de todos os perigos. Quantos perigos se andam nessa terra? E esses perigos só aumentam. As profecias que falam sobre o fim dos tempos nos dizem: pestes, quantos vírus surgem, bactérias, micróbios, coisas que estão se proliferando no planeta e assustando, e nós temos sim que fazer toda a nossa parte no resguardo, no cuidado com a saúde, mas nós sabemos que chega em um campo, meus amados, que foge à nossa capacidade, foge ao nosso controle. Mas aí entra a proteção soberana do Senhor, nos livrando de todos os perigos. Fora desse campo aí biológico, temos perigos, acidentes, incidentes, violências, tantas coisas. Mas a Bíblia diz que a partir do quebrantamento, a justificação, vem a proteção, vem o livramento do Senhor. E o verso de número 21 vai dizer: a malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão punidos. Esse termo, a malícia matará, está no sentido de calamidade. As calamidades, elas alcançam os que fazem o mal. Isso contrasta com a bondade, a fidelidade que está sempre perseguindo os que buscam justificação no Senhor. Os que se empenham em andar nas boas obras. Quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos templos do Espírito Santo. A bondade de Deus, ela habita em nós. Além dela nos seguir, nos perseguir, não é? Bondade me seguirá, a sua bondade me seguirá por todos os dias, o salmista disse. Nós temos um cântico lindo que cantamos muito nos nossos dias agora, que a bondade do Senhor nos seguirá, não é? Então, a realidade é essa. Por isso nós temos que fugir desses abismos. Um abismo leva ao outro, um erro leva ao outro. E olha, quando não há quebrantamento, o que acontece? Um abismo vai levando o outro, um erro vai levando o outro, o pecado vai se perpetrando e a pessoa se habitua em fazer o mal. A Bíblia diz que nós devemos procurar fazer o bem. E se recebermos o mal de alguém é para pagarmos com o bem e não com o mal. Por quê? A calamidade, ela vai como se fosse em perseguição àqueles que estão entregues às más obras. Por isso nós estamos aí bradando a palavra de Deus todo dia. Através da internet, aqui do YouTube, a palavra de Deus está chegando a muitos todos os dias. E, por exemplo, hoje a palavra chega e fala: arrependa-se, né? O Senhor quer te livrar do mal. O Senhor quer que a bondade e a fidelidade dele possa seguir ou perseguir você todos os dias. Findando no verso 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Olha que promessa fantástica. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Um dia Jesus me resgatou. Quem sabe você está me ouvindo aí, um dia Jesus te resgatou. Quem sabe você está ouvindo agora e Jesus está te resgatando. Você está distante, Jesus está te buscando de volta. De todas as maneiras, o amor de Deus está sendo expressado a todos nós, em qualquer condição que você esteja. Esse vídeo tem a finalidade de expressar o amor de Deus para você. Deixa o Senhor nessa noite te abraçar, te amparar, te consolar, te confortar. Você estava fugindo da presença dele, levando o jugo da condenação sobre você. Hoje, Mateus 11:28 para você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo de Jesus, ele é leve, ele é suave. Entregue-se a ele, aprenda dele. Quanto mais você aprender de Jesus, mais você vai aprender sobre a misericórdia, o amor, o perdão. Mais você vai ter facilidade de compreender que ele te perdoa. E se você está naquele caso que eu falei um pouco antes aqui no vídeo,
se você não consegue se perdoar. Deus vai tratar isso em você. Você vai conseguir liberar perdão para si mesmo. Isso é preciso, isso é necessário. Vamos orar agora com base naquilo que a palavra nos levou a refletir. Curve a sua fronte comigo. Pai, em nome de Jesus. Eu oro nesta noite agradecendo pela Tua palavra, Senhor. Rogando que o Senhor nos leve todos os dias a um quebrantamento profundo. Que tenhamos cada vez mais a consciência de que nada somos sem a Tua presença. De que em nós não existe mérito próprio, justiça própria, Senhor. Que a cada dia esteja mais claro no nosso espírito o quanto nós dependemos de Ti, Senhor. O quanto nós precisamos de Ti, Jesus. É o Teu sangue que nos justifica. E nesta noite eu quero orar aqui com todos aqueles que se arrependem, Senhor. Em dado momento tomaram um caminho mau, um caminho adverso, um caminho errado. Quantos choram nessa hora lembrando-se do momento da queda, mas eu sei que o Senhor está presente com cada vida que se quebranta nesse momento. E o Senhor ampara, pegando os teus filhos no colo, tomando-os nos braços nessa hora. Senhor, que eles possam sentir o derramar da tua misericórdia. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que os teus filhos tenham essa certeza, que eles tenham essa convicção no Espírito, que eles sintam o teu abraço, o teu perdão, a tua recepção, a tua alegria, Jesus, em recebê-los nos braços, em confortá-los e consolá-los nesta noite. Que o teu sangue, Senhor, possa justificá-los. Ó Deus, que o clamor deles seja ouvido, que eles vejam o teu mover de uma maneira tão poderosa. Aqueles que sentiam que as suas orações não eram respondidas, aqueles que estavam atormentados pela dúvida, pela incerteza. Ah, Jesus, dá a eles nessa hora a certeza de que o Senhor está os ouvindo. Responda os seus clamores. Eu sei, Senhor, que desde o primeiro momento que os teus filhos clamaram, a resposta foi liberada. Mas existe guerra no céu e nessa noite nós oramos, repreendendo toda guerra, toda batalha espiritual. Esse travamento no céu, nós agora apresentamos ao Senhor e clamamos que o Senhor envie anjos de alta patente, como o Senhor enviou nos dias de Daniel. Que os anjos possam pelejar, que eles sejam ordenados pelo Senhor a guerrear, de maneira que toda a resposta que está obstruída, que está presa, seja liberada nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Que sobre esta vida chegue o teu perdão, o teu amor, a resposta às orações desse homem, dessa mulher, desse jovem, desta criança, Senhor. Que tudo seja liberado. Eu ministro cura aos que estão doentes, eu ministro libertação aos que estão cativos, ministro milagres do Senhor nesta noite, sobre esta vida que é cativa por vícios, mas que nessa hora se quebranta e pede libertação, Jesus. Ó Senhor, no teu nome, que eu libero essa palavra de vitória e declaro a tua bênção. Aqueles, meu Deus, que estavam com seus corações atados, que precisavam liberar perdão, alguém não conseguia, Senhor, que esse milagre aconteça agora, porque somos perdoados e precisamos perdoar, Senhor, que haja liberação de perdão. Tua palavra diz que se o perdão for retido aqui na terra, ele fica retido no céu. Que esse coração seja liberto de toda amargura, angústia, tristeza, meu Deus. Que haja liberação de perdão e que essa pessoa sinta-se também perdoada, Senhor, justificada. Que ela veja a resposta aos seus clamores e que ela possa testemunhar todos os dias na tua presença, na igreja onde ela frequenta, Senhor. Que ela possa liberar ou contar que tantas bênçãos foram liberadas e assim que ela possa liberar os testemunhos também, Pai. Eu oro nesta noite agradecendo, pois sei que grande obra está acontecendo em cada casa, em cada lar, em cada família. E eu agradeço no teu nome, Jesus, pela liberação do teu poder, pela manifestação da tua glória, mais uma vez em nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Oramos em teu nome, Jesus querido, desde agora e sempre. Amém. Amém.
Que Deus te abençoe grandemente. Toma posse desta palavra. Continua conosco aqui no canal. Não esqueça, nesse momento, curte, compartilha, envia esse vídeo para muita gente. Se inscreva no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para que esses vídeos continuem chegando até você. Você que fala, como é que eu vou curtir o canal, pastora? Olha aí, abaixo do vídeo tem o joinha, o sinal do joinha, né? Então você vai lá e clica no joinha, dedinho para cima, apontando para o joinha, clica lá que você ajuda aqui o algoritmo do nosso canal, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Se Deus permitir, voltamos amanhã, orando mais um salmo junto com você. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Que em qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo, você seja poderosamente abençoado. Tchau!